Eu sou Rafael Fonseca e o canal Guia dos Clássicos traz você nesse vídeo para a cidade de Lucerna, aqui à beira do Lago Lucerna, ou o Lago dos Quatro Cantões, onde acontece um dos festivais de música mais importantes do mundo. Vocês têm ao fundo aqui a sala de concertos que cedia esse festival, o KKL. Eu já vou explicar a vocês o que essa sigla significa. Mas esse festival tão importante, que para mim é o melhor festival que acontece todos os anos no campo da música clássica, não começou ali. Como vocês estão vendo, esse belíssimo edifício do Jean Nouvel foi inaugurado em 1998 e a história do festival começa em 1938, um pouco distante aqui do centro da cidade de Lucerna. Começa lá naquela ponta, lá onde vocês veem aquelas arvorezinhas. Lá na localidade de Tribschen, um dos distritos aqui de Lucerna, é que a nossa história começa. Então vem comigo que eu vou te levar lá, depois a gente volta aqui e fica sabendo tudo do Festival de Lucerna. Então, gente, aqui são 7 horas da manhã, eu estou à beira do Lago Lucerna, a caminho da casa do Richard Wagner, onde toda a história do Festival de Lucerna começou. E essa é a casa aqui em Tribschen que o casal Wagner viveu por 6 anos, entre 1866 e 1872. Foi aqui que nasceu o primeiro filho legítimo do casal, o Siegfried. Primeiro filho legítimo porque as duas primeiras filhas do Wagner com a Cosima Liszt foram a Isolda e a Eva, que tinham nascido ainda durante o casamento da Cosima com o maestro Hans von Bülow. Aqui o Wagner compôs boa parte da sua ópera Siegfried, nome desse filho dele que nasceu aqui, ópera na qual ele já vinha trabalhando desde 1851. Aqui ele concluiu a partitura dos mestres cantores e foi aqui que no dia 25 de dezembro de 1870, dia seguinte ao aniversário da Cosima, ela fazia aniversário no dia 24, mas ela tinha a tradição de comemorar no dia 25. Foi aqui que o Wagner reuniu alguns músicos provenientes da Orquestra Tonhalle de Zurique, 15 músicos que vieram a esta casa, nesse cenário paradisíaco, com esse amanhecer do sol extraordinário, para que, como um presente de aniversário para ela, fosse executado pela primeira vez o seu poema sinfônico, hoje intitulado O Idílio de Siegfried. Nada a ver com a ópera que ele estava escrevendo enquanto morou aqui, que é parte do Anel dos Nibelungos. Aqui, no caso, é uma obra independente, cujo título remete à ópera, mas remete também ao seu filho, que tinha nascido aqui um ano antes, em 1869. O título inicial da peça seria apenas Idílio, mas acaba que quando o Wagner publicou a partitura, ele deu o título pomposo de Idílio em Tribschen, a casa, com o canto dos pássaros e o nascer do sol alaranjado. Lá ao fundo vocês têm o Monte Pilatus, que é a montanha mais alta aqui da região, compondo esse cenário maravilhoso. Hoje essa casa é um Museu Wagner, mas foi aqui nessa escadaria que nesse dia 25 de dezembro de 1870 a Cosima foi despertada pelo som
do que a gente conhece hoje como o Idílio de Siegfried. A crônica romantizada dá conta de que ela ficou super emocionada com o momento, inclusive assim é retratada essa cena no genial filme Ludwig, do Visconti. Buon Natale, mia cara! Buon compleanno! Buon tutto! Questo è il mio regalo per voi due, per te e per lui. Nessuno ha mai avuto un regalo più bello. Que traça a trajetória do maior patrono do Wagner, o rei Luís II da Baviera, mas que evidentemente precisa incluir as tramas relativas ao Wagner dentro dessa narrativa. Mas o que de verdade aconteceu é que a Cosima, que estava com uma criança de 1 ano de idade e foi despertada pelos sons dos 15 instrumentistas que se postaram nessa escada aqui do lado de fora, dizem que ela desceu muito irritada e começou a ralhar com Wagner que barulho era aquele que estava acontecendo aqui na casa logo de manhã tão cedo. Mas foi esse espaço escolhido para aqui, em 1938, mais precisamente, no dia 25 de agosto de 1938, o maestro Arturo Toscanini regesse aquele que foi o primeiro concerto da história moderna do Festival de Lucerna. Mas por que Lucerna? Na verdade, essa cidade já tinha sido cogitada alguns anos antes pelo compositor Richard Strauss para sediar um festival de música, que acabou sendo criado na cidade de Salzburg, aquele mesmo festival que, quando a Áustria é anexada ao nazismo, acaba provocando a saída do Toscanini. Mas a tradição musical dessa cidade vem de muito tempo. Lucerna está numa localização muito especial. Lucerna funcionava como uma espécie de entrada para o mundo germânico, ou seja, para aquilo que estava acima do território do Império Romano. Quem conseguia transpor a passagem de São Gotardo, nos Alpes, encontrava aqui um entroncamento de rotas comerciais. Não é à toa que essa ponte que vocês têm aqui atrás, uma ponte de madeira, não se sabe a data exata da construção dela. Existem registros desde a década de 1360. E era aqui, às margens do rio Reus,
que é a saída, é o escoamento do Lago Lucerna, que está ali atrás, onde os produtores, os comerciantes traziam os seus produtos para a feira que é até hoje. Daqui a pouco essa margem aqui vai estar tomada pela feira. A feira acontece até hoje. Nessas feiras, nessa rota comercial, nesse ponto de encontro comercial, que já se encontrava desde a Idade Média uma intensa atividade musical. Essa é a pedra fundamental que marca o início desse festival, que a princípio era chamado de Festival Internacional de Música de Lucerna. Aqui o Toscanini, junto com essa orquestra, que era na verdade um time de excelência, ele tocou evidentemente o idílio de Siegfried, do Wagner, que teve a sua primeira execução exatamente aqui nesse pátio, a abertura dos mestres cantores, a ópera que o Wagner escreveu aqui nessa casa. Ele também tocou, maestro italiano, uma abertura de Rossini, a abertura da ópera A Escada de Seda, e como não poderia deixar de ser, dois ícones do repertório sinfônico, Mozart, de quem foi apresentada a Sinfonia número 40, e Beethoven, que finalizou o programa com a sua segunda sinfonia. Então foi nesse pátio, aqui atrás, em frente à casa, que eles montaram uma estrutura para fazer a primeira apresentação. Aqui se apresentaram, então, músicos da orquestra da Suisse Romande, uma das orquestras mais tradicionais da Suíça naquela época e até hoje, acrescidos de vários músicos convidados, músicos muito importantes da época. Aqueles músicos que estavam proibidos de irem tocar em Salzburg, solistas internacionais, como por exemplo o violinista Fritz Busch, um dos violinistas mais importantes daquele momento. Eles vieram para cá para se juntar à orquestra da Suisse Romande sob a batuta do maestro Arturo Toscanini, participar do primeiro concerto do festival. Nos dias seguintes, dois outros gigantes da regência aqui também se apresentaram, o maestro Bruno Walter e o maestro Wilhelm Mengelberg. E nesse pátio eles construíram uma estrutura, um palco e lugar para 2.000 pessoas. Os espetáculos foram assistidos por uma plateia de 2.000 pessoas aqui nesse lugar. Então foi aí que a tradição musical se estabeleceu. O maestro Toscanini voltou nos anos seguintes, logo em 1939, usando a igreja dos jesuítas como palco para a apresentação do Requiem de Verdi, instituindo assim o Festival de Lucerna, que tomaria o nome de Festival Internacional da Suíça. Com a guerra já deflagrada, as autoridades locais começaram a investir, vendo o potencial turístico que esse festival tinha para a cidade. E aí eles convidaram a Orquestra do Teatro Scala de Milão para as apresentações de 1941 e 1942.
Mas é evidente que a iniciativa não pegou muito bem. O convite a uma orquestra do principal teatro de ópera da Itália, à época entregue ao fascismo, não se mostrou uma opção muito boa. Então, anos mais tarde, pela iniciativa do maestro suíço Ernest Ansermet, se constituiu uma orquestra composta pelos melhores músicos de todas as orquestras suíças, que já tinham nesse espaço das férias de verão um tempo ocioso e se reuniam aqui então em Lucerna sob o nome de Orquestra do Festival Internacional da Suíça para as apresentações principais do festival. E grandes nomes da regência vieram estar à frente desse conjunto, como Rafael Kubelik ou Ferenc Frickscheu. Então vocês vejam um caminho. A gente tinha um time de excelência recrutado pelo Arturo Toscanini naquele primeiro concerto de 1938, feito lá na casa do Richard Wagner. Depois a gente tem esse conjunto dos músicos mais renomados das grandes orquestras da Suíça se reunindo aqui em Lucerna nesse novo Festival Internacional de Música. Mas logo o Festival de Lucerna caiu na armadilha do culto à personalidade. O convite às grandes orquestras para que elas viessem tocar aqui, como a Filarmônica de Berlim, a Filarmônica de Viena, começou a tirar a proeminência que esse conjunto, que era a orquestra do festival, tinha dentro da programação. E a figura que passou a dominar aqui o festival, como aliás dominava a cena musical europeia quase que como um todo, foi a do Herbert von Karajan, que era muito grato à cidade, tinha uma ligação especial com Lucerna, porque Lucerna foi a primeira mão estendida ao Karajan logo depois do fim da guerra. Afinal de contas, o Karajan tinha assinado a ficha do Partido Nazista. E assim que foi concluído o processo de desnazificação dele, ele foi constantemente convidado a aqui vir tocar. Então, no final da década de 60 e durante as décadas de 70 e 80, ele era a grande figura aqui do festival. E, evidentemente, trazendo a sua orquestra, a Filarmônica de Berlim. Então houve um momento, inclusive, no final dos anos 70 e início dos 80, que pensou em se dissolver a orquestra do festival. A gente está aqui no ponto nevrálgico da comunicação da cidade de Lucerna com o mundo exterior. Vocês têm atrás de mim o terminal rodoviário e o terminal ferroviário. E logo aqui o terminal aquaviário, onde se chega à cidade de Lucerna por barco
vindo do Lago dos Quatro Cantões, um dos maiores da Suíça, porque é exatamente aqui nesse ponto que o lago afunila e se transforma no rio Reus, onde nós estávamos agorinha há pouco, naquela ponte de madeira. Foi aqui ao lado do terminal ferroviário que foi construída a primeira sala de concertos que ia abrigar o festival. Em 1934, foi inaugurado o primeiro KKL, que funcionou até 1996. E já vinha se mostrando uma sala de concertos bastante obsoleta para o propósito de abrigar o Festival Internacional de Música na Suíça. Foi nesse antigo KKL que o maestro e pianista Vladimir Ashkenazy, apontando as deficiências dessa antiga sala de concertos, propôs uma série de concertos cuja renda se reverteria para a construção de uma nova sala. Iniciativa que foi imediatamente abraçada pelo maestro tcheco Rafael Kubelik. Então, uma série de concertos desses dois artistas deu início a essa ideia de se ter aqui uma nova sala de músicas. Logo depois, em 1988, para celebrar os 50 anos do início do festival, daquele concerto que o Toscanini fez lá na casa do Wagner, o mesmo maestro Vladimir Ashkenazy, com a orquestra da Suisse Romande, repetiu então aquele mesmo programa que o Toscanini tinha feito em 1938, lá nos jardins da casa do Wagner. O último concerto que aconteceu nessa antiga sala foi da Filarmônica de Viena com o maestro Giuseppe Sinopoli, em 1996. E aí o processo de se construir uma nova sala para abrigar o festival da cidade já estava em curso, porque foi naquele concerto dos 50 anos, em 1988, que as autoridades de Lucerna decidiram então que esta cidade e este festival mereciam uma nova sala de concertos. No ano seguinte, após aberta uma concorrência para escolher o projeto arquitetônico dessa nova sala, venceu o arquiteto francês Jean Nouvel. Em 1997, é demolido o antigo KKL que havia aqui ao lado da estação de trem, e em 1988, então, se inaugura o novo KKL. KKL quer dizer Centro de Congressos e Cultura, o L aí do caso de Lucerna, porque é muito comum nessas cidades germânicas o uso duplo da sala. Ela é desenhada, ela é pensada para a atividade da sala de concertos, mas ela também é usada como um centro de congressos, de seminários, de reunião da sociedade local, de grandes eventos. Daí o nome, KKL, Centro de Congressos e Cultura da cidade de Lucerna. Então, em 1998, esse prédio já está quase concluído. O principal dele, o mais importante, que é a sala de concertos, já estava totalmente pronta para o uso. E, em agosto de 1998, a Orquestra Sinfônica de Lucerna, a principal orquestra da cidade, faz o concerto de inauguração. E no dia seguinte, a Orquestra Filarmônica de Berlim, que tinha se firmado através da presença constante aqui do maestro Herbert von Karajan, a principal orquestra presente no festival, dá abertura ao novo festival com a execução da 9ª Sinfonia de Beethoven, com o seu então diretor, porque o Karajan já havia falecido
e o diretor da Filarmônica de Berlim nesse momento era o maestro Cláudio Abbado. Então foram duas datas importantes: a inauguração da sala em si com a Sinfônica de Lucerna e no dia seguinte o primeiro concerto do festival. Agora o festival muda de nome. Aquele que era o Festival Internacional da Suíça passa a se chamar simplesmente Festival de Lucerna. No ano 2000, o prédio ganha, já que é um centro de cultura, ganha então o seu museu de arte, um museu muito importante, com uma coleção muito expressiva aqui na cidade. E nesse mesmo ano, então, o diretor do festival agora, o Michael Häfliger, em conversas com o Abbado, eles têm juntos a ideia de se formar aqui, inclusive para criar um diferencial. Porque o que acaba esses grandes festivais de verão europeus, as orquestras que transitam por eles, a Filarmônica de Berlim, a Filarmônica de Viena, a Concertgebouw de Amsterdã e tantas outras, elas já têm um programa fixo para apresentação nesses festivais. Como eles estão em viagem, não há muito tempo para ficar apresentando um cardápio de obras para cada um dos festivais. Então, se você vem para um festival europeu, você vai perceber que os concertos que a Filarmônica de Berlim dá lá em Salzburg, que é o festival mais importante a concorrer com esse aqui de Lucerna, afinal de contas, inclusive, o Festival de Lucerna surge em função de uma proibição lá em Salzburg, como a gente já viu no início desse vídeo. O que eles apresentam lá em Salzburg ou em outros festivais é basicamente o mesmo programa que eles apresentam aqui. Para criar esse diferencial, o que Lucerna poderia oferecer ao público para atrair o público a vir para cá, além dessa maravilhosa sala de concerto, seria agora a genial, absolutamente genial ideia desses dois homens, o maestro Cláudio Abbado e o diretor artístico do festival, o Häfliger, de se criar a orquestra do Festival de Lucerna. E para isso, eles vão se remeter diretamente àquele concerto do Arturo Toscanini lá na casa do Wagner em 1938. Assim como Toscanini usou uma orquestra suíça como base para compor o conjunto sinfônico, o Abbado usou uma orquestra que ele havia criado anos antes, a Orquestra de Câmara Mahler, como base mais acrescida de músicos importantíssimos das orquestras com as quais o Abbado tinha trabalhado. Afinal de contas, o Abbado estava acabando de deixar o seu mandato na Filarmônica de Berlim. Então vocês vão encontrar nas primeiras formações da orquestra do Festival de Lucerna músicos da Filarmônica de Berlim, da Filarmônica de Viena, da Sinfônica de Londres, da Sinfônica de Chicago, orquestras com as quais o Abbado trabalhou ao longo da sua carreira. Ele selecionava os músicos mais importantes e, evidentemente, aqueles com os quais ele tinha mais proximidade. Mas, além disso, numa iniciativa praticamente sem paralelo, grandes solistas e grandes formações de música de câmara passaram a vir para o Festival de Lucerna para integrar essa orquestra do festival, vivenciando a prática de música orquestral, que é uma coisa que não é comum para esses músicos. Então você tinha aqui, se somando as forças da orquestra do festival, os membros do Quarteto Hagen, que aliás estão presentes na orquestra até hoje, ou músicos solistas, como a clarinetista Sabine Meyer, que fazia já a carreira como musicista solo, mas que aqui em Lucerna vinha viver, sob a batuta do Cláudio Abbado, a experiência de se tocar numa orquestra. No ano de 2001, essa sala está totalmente concluída, com todos os seus aparatos de cultura funcionando, e é no ano de 2003 que essa orquestra do festival vai tocar pela primeira vez. E o maestro Cláudio Abbado dá início a um grande ciclo que ele foi fazendo ao longo dos anos das sinfonias de Mahler. A primeira apresentação da orquestra do festival de Lucerna, em 2003, foi com a Sinfonia da Ressurreição do Gustav Mahler. Bastante simbólico, porque na verdade o Abbado estava ressurgindo ou ressuscitando a ideia de Toscanini quando tocou aqui em Lucerna pela primeira vez, formando exatamente nesses moldes uma orquestra de grandes solistas, grandes músicos de câmara, tocando juntos em prol de um ideal maior. Afinal de contas, em 1938, o mundo estava vivendo uma crise, uma guerra prestes a explodir, sem precedentes.
no ano de 2013, eu vivenciei aqui uma das experiências mais impactantes da minha vida. Eu trouxe um grupo para assistir aqui ao festival e nós tínhamos na programação um concerto do maestro Cláudio Abbado com essa orquestra que ele criou aqui, com 2 sinfonias inacabadas. A Sinfonia do Schubert e a Sinfonia do Bruckner. E eu me lembro de comentar com as pessoas que estavam aqui comigo que essa era uma formatação de concertos muito peculiar. 2 sinfonias que não terminam, que não chegam ao seu ápice. E como o maestro Cláudio Abbado vinha enfrentando, nessa primeira década do nosso século XXI, problemas de saúde muito graves, eu fiz o comentário que aquilo parecia um concerto de despedida. Dito e feito, esta foi a última apresentação do maestro Cláudio Abbado, não só aqui em Lucerna, não só junto da orquestra do festival, como da sua vida. Dali a poucos meses, ele se despedia desse mundo. O festival, então, ficou temporariamente a cargo do maestro Andris Nelsons. Até que em 2016 assume o lugar do maestro Cláudio Abbado, o maestro também italiano, Riccardo Chailly, que simbolicamente, para fazer uma reverência ao amigo e essa figura pivotal aqui na história do festival, abriu a sua gestão junto ao festival e junto à orquestra do festival com a única sinfonia do Mahler. Afinal, Mahler foi a figura central nesses primeiros anos do novo Festival de Lucerna, a única sinfonia do Gustav Mahler que o maestro Cláudio Abbado não tinha conseguido realizar aqui. Então, em 2016, o Riccardo Chailly rege aqui, e eu também tive a felicidade de estar presente nesse concerto, a 8ª sinfonia do Mahler, a chamada Sinfonia dos Mil. Como vocês podem reparar, o projeto do arquiteto Jean Nouvel contemplou a situação física do edifício nesse ponto da cidade. Afinal de contas, Lucerna é uma cidade que se desenvolveu ao redor dessa ponta do Lago Lucerna, ou Lago dos Quatro Cantões, como ele também é chamado. Então, toda a estrutura do edifício, os materiais, as texturas, as cores escolhidas pelo Jean Nouvel fazem referência às águas do lago, à situação geográfica desse edifício. E ele quis criar realmente uma intercomunicação. Se vocês repararem, lá do lago, as águas entram para dentro do edifício. Vocês têm a continuidade desse canal dentro do prédio. E a própria estrutura da sala de concerto dentro desse edifício remete aos tantos barcos e navios que nós vimos ancorados aqui ao redor da sala de concerto. Então, aquilo que eu falei para vocês, da água entrar dentro do edifício, agora que eu estou devidamente trajado para vir ao concerto, eu posso mostrar para vocês. Ó.
A água vem lá, tá vendo? Lá do lago, atravessa, e vocês têm aqui ela entrando no edifício todo. E nessa integração, olha, da água entrando dentro do edifício, o Jean Nouvel criou, porque já que a sala de concertos está muito próxima da água, está na beira do lago, é como se um navio tivesse atracado aqui. Ó. Se vocês olharem, essa peça de madeira é a sala de concertos lá atrás, e ela tem a forma de um navio. Eu vou subir para mostrar para vocês como isso é lá em cima. Vim fazer de um outro ângulo, vocês podem ver, ó, tá vendo? Parece um barco que parou aqui. Agora eu vou descer lá na sala de concertos para vocês verem o formato da sala por dentro. Então aqui, ó, é como se a gente estivesse entrando no navio. E quando vocês entram dentro da sala, olha, ela parece... Fala oi, Natan. Oi pro canal. Olha, ela parece mesmo um barco, tá vendo? Por dentro. O que faz a acústica dessa sala também ser tão especial é que vocês vão reparar que ela tem o formato de uma nave de catedral. Inclusive o posicionamento do órgão lá em cima do palco da orquestra remete a isso. Mas tem uma coisa muito especial que eu vou mostrar para vocês agora, que faz com que a acústica dessa sala seja realmente espetacular. Vocês estão vendo ali no palco a arpista da orquestra do Festival de Lucerna, né, fazendo aí os seus ajustes no instrumento, e olha como o som reverbera. Mas bem, uma das coisas que fazem com que a acústica dessa sala seja realmente extraordinária está aqui, ó. Se vocês olharem essa parede da sala, ela é toda revestida dessas placas de madeira em texturas diferentes, olha, conforme vocês andam por ela, que fazem com que o reflexo do som, a reverberação do som, seja absolutamente perfeito, ou seja, as paredes não são retas, elas rebatem o som de uma maneira já refratada, diluída. Melhor festival para vocês? Elbringer. É, mais que Salzburg, mais que Perkuchen. Clima diferente. É, né?